Pode entrar, seja muito bem-vindo. Não repara na bagunça. Você está assistindo o primeiro Time de Fora Futebol Clube, um podcast para a gente falar sobre o futebol cearense, para a gente se envolver e falar sobre o nosso futebol. E hoje, antes de apresentar o pessoal aqui na mesa, queria fazer um agradecimento, agradecer a ANC por nos receber aqui. A gente está nos estúdios da ANC. O pessoal super gente boa, recebeu a gente super bem. Eu me chamo Pedro Aragão. E antes de apresentar aqui o pessoal, sei para você se inscrever, clicar no sininho para receber notificação. A gente vai entrar aqui e vai falar muito sobre futebol local, sobre Fortaleza, Ceará, Ferroviário. Entra e vem com a gente. Eu convidei para fazer parte daqui os melhores comentaristas do futebol esportivo do estado do Ceará, mas obviamente eles não puderam vir. Eu chamei aqui essa galera aqui. Primeiro, ele, a voz mais aveludada da mídia alternativa, o cara que é enorme, não só de tamanho, de coração. Seja muito bem-vindo, Bruno Quintino. Cara, sempre fico encabulado, cara. Muito obrigado, muito empolgado com esse projeto, para falar sobre futebol cearense como um todo. Eu acho que sempre tem espaço para mais, para visões novas, para abordagens novas. E estamos aqui para isso mesmo. Então, partiu. Estou muito empolgado de estar com vocês. E ele, por último, mas não menos importante, o MacGyver do jornalismo cearense. Se você der uma lã de aço, um pedaço de fita e um fio, ele vai fazer um rádio. Gabriel Lima, seja bem-vindo, cara. É uma honra estar dividindo essa mesa contigo. A honra é toda minha estar contigo, estar com o Bruno. Elogios, logicamente, extremos, né? Longe disso, é muito bom estar participando desse projeto. Falar de futebol já é bom, mas com amigos é melhor ainda. E com certeza com a química que a gente tem aqui, coisa ruim não vai sair. Massa. Galera, ó, pra gente começar, a nossa missão hoje é fazer uma retrospectiva do futebol cearense. Tentar resumir um episódio, tudo que aconteceu em 2023 é muita coisa, gente. É muita coisa. E primeiro, pra gente começar, eu queria trazer pra nossa pauta um time que começa com a letra F, que vive aqui na capital do nosso estado, que saiu do ano com o título, que apostou no trabalho de um técnico do começo ao fim. Eu tô falando de quem? Dele, do Ferroviário, né? Tubarão da Barra, Tubarão da Barra. Tricolor, né? Tricolor. Tubarão da Barra, que ele consegue, eu acho, com êxito, cumprir todos os objetivos da temporada. É um time que cai na Copa do Brasil pro Grêmio, então pedir para que ele passasse era um desafio muito grande. É um time que cai no estadual por Fortaleza. É um time que começa a Copa no Nordeste na pré, né, na fase antecessora da fase de grupos. Consegue sair, consegue passar da fase de grupos, vai até o mata-mata. E eu acho, particularmente, que ele traz também a melhor história, que é a história do Ciel, de recuperação, de superação, sabe? Apesar de ter alguns nomes que se destacam, o próprio Pulga, que depois vai para o Ceará, o Paulinho Kobayashi, que faz um trabalho incrível, o Douglas no gol, mas eu acho que ele tem a melhor história de todos os clubes do estado do Ceará, que é a do Ciel. Acho que nenhum jogador aqui no estado conseguiu tanto protagonismo como ele. Inclusive, ele foi homenageado, né, na Noite das Personalidades. Queria saber de vocês, o que vocês acharam aqui da temporada do Ferrinho. O Ferrinho, que é um time simpático, todo mundo tem um grande carinho. Trouxe muita torcida, ele lota o Presidente Vargas. Eu acho massa você ver outro time do estado conseguindo encher as arquibancadas. Ferrinho, para mim, é um case de sucesso em 2023. Em relação ao Ferroviário, é muito curioso, porque você falou agora sobre time simpático. Eu acho que muitas vezes o time simpático é o time inofensivo. E eu acho que nenhum torcedor do time quer muito essa alcunha. O Ferroviário tem seus títulos cearenses, tem passado por épocas muito ruins, mas tem passado também por uma reestruturação. Já foi campeão da Série D, conseguiu novamente ser campeão da Série D esse ano, dessa vez em cima da Ferroviária de São Paulo. Então, assim, realmente uma final muito curiosa que o Brasil precisava ver. Cara, tem histórias muito interessantes. Tem o Paulinho Kobayashi que retorna, que eu acho que ele tem um match, um casamento fantástico com o Ferroviário. Ciel, um jogador com mais de 40 anos, que não apenas puxa para si a responsabilidade, consegue entregar seus gols sempre, ainda mais na final do Série D. E em relação ao cearense, cara, é aquela coisa, faz o que pode, acaba indo até a semifinal, acaba perdendo para Fortaleza, para o Ceará, normalmente nos últimos anos. É um time que claramente não vai ter o investimento que Fortaleza e Ceará tem, acabou ficando muito para trás nos últimos anos, mas ele precisa se organizar com o que tem. E eu acho que o trabalho para a Série C agora, de fazer um muito com pouco, tem bons sinais.
eu espero e desejo e acredito que eles vão conseguir agora ir para a Série C para competir diretamente para um acesso direto. E tu falou do Paulinho, né? Eles têm um desafio grande, porque eles apostaram no trabalho do Paulinho, só que o Paulinho vai treinar o Capital lá de Brasília. Isso. E eles vão ter que começar agora um outro trabalho, um outro projeto, mas normalmente quando você muda de divisão, meio que a estrutura toda muda, né? Você tem que pensar o futebol de outra forma, com um outro contexto, né? A Série D é diferente da Série C, a gente já vê um aumento ali no nível dos times e... Cara, eu gosto muito da história do Ferroviário esse ano, porque eu acho que ela é regular. Eu acho que o ano todo ele vem mostrando um bom futebol. Ele começa o ano goleando o Ceará, num jogo ali maluco, que ninguém esperava. Eu acho que o fato dele não só conseguir passar da fase preliminar da série da Copa do Nordeste, mas ir pro mata-mata, também acho fantástico, louvável. Fantástico. Você imaginando o nível dos outros times e o poder de investimento, eu acho que o Ferroviário é um case de sucesso. Ainda mais, principalmente, por conta do acesso e do título, né? Ele ganha novamente a Série D e eu acho que é um time pra gente ficar de olho. Será que a gente tem um favorito aí pra conseguir tirar essa hegemonia do Fortaleza e Ceará, do estadual, por exemplo? Cara, eu a vejo bem difícil, sinceramente. Até porque, como tu fala, o Paulinho Kobayashi sai, ele não apenas sai, como ele leva 7 jogadores Ferroviário. Então ele viu um projeto que deu certo e ele acaba levando uma galera. E não é qualquer um, são pessoas que deram certo, são jogadores que deram liga no Ferroviário. O Ferroviário nesse ano é a grata surpresa, porque o Paulinho Kobayashi já teve os trabalhos aqui. Ele treinou o Atlético Cearense, treinou Floresta, não teve o sucesso que ele teve hoje no Ferroviário, porque ele é campeão nacional e detalhe, é campeão invicto. Não é qualquer coisa. E o Ferroviário só subiu porque, a frase que tu falou, quando um time muda de divisão, ele tem que mudar o pensamento. E o Ferroviário passou muito tempo na C e cai pra D. Então foi esse mudar de pensamento que fez ele fazer o bate e volta. Que ele cai num ano, no outro ele consegue subir novamente. E não foi só na Série D, porque o elenco Ferroviário é redondo desde o início. Como tu falou, aquela goleada sobre o Ceará, um 3-1, não só ganhou, mas convenceu. Eu acho que é o principal. Ganhando um time que tinha um investimento para ser campeão da Série B. E o Ferroviário consegue, de uma forma, envolver o Ceará e vencer 3-1 aquela partida. E detalhe, cabia mais. Foi um 3-1 ali que dava bem mais. Teve bons jogadores aqui que a gente já conhecia. O Douglas estava no Floresta, o Eric Pulga era do Atlético Cearense, o Ciel rodou Guarani, jogou Caucaia, ficou por ali, tá no Ferroviário. Então o Ferroviário viu que deu certo aqui no estado do Ceará, assim, vamos pra cá. Trouxe o Kobayashi, que já deu certo, Ciel, Douglas, foi pegando Éder Lima do Caucaia, Rony Lobo, trouxe uma galera. Juntou todo mundo e deu muito certo. Como tu falou, o case de sucesso, realmente o Ferroviário mostrou isso não só no Cearense, não só no Nordeste, não só na Copa do Brasil, que mesmo eliminado, para mim, sai muito bonito, ele mostra no conjunto inteiro. O projeto Ferroviário em 2023 é genial, medido as proporções do que a gente esperava, logicamente. Primeira vez que avança na fase de grupo da Copa do Nordeste. Eu acho que isso é o mais histórico, porque não era um grupo fácil. Ele avança, ele consegue para a fase posterior, acaba pegando o Fortaleza, que era um dos grandes favoritos, um investimento altíssimo, e acabou caindo, mas não caiu fazendo feio. Fez muito bonito. Detalhe, essa partida da Copa do Nordeste foi muito paralelo com aquela do Cearense. Então perdeu o Cearense aqui, aí ficou aquela reima, aquela dor de cabeça, aí acabou indo para a Copa do Nordeste de alguma outra forma, e ao decorrer das partidas, Copa do Nordeste perde por 1-0, um por acaso. Já no Cearense é que as coisas acabam acontecendo de outra forma e toma aquele 4-0. Mas o projeto Ferroviário nesse ano, para mim, mesmo com sendo derrotado, mesmo não conseguindo um título cearense ou do Nordeste ou Copa do Brasil e conseguindo na Série D, para mim é campeão vitorioso do começo ao final. Por toda a projeção que o Ferroviário fez para si mesmo. Porque muita gente, algum tempo atrás, esquece, mas o Ferroviário estava na 2ª divisão do campeonato estadual. Chegou a jogar a Série B do Cearense. Então eu acho que isso é uma girada de chave muito grande num clube que não ganha um título desde 94, se eu não me engano. Então a equipe do Ferroviário, nesta temporada, muita gente falou de título. Eu ainda vejo calma torcedores. Mas é um ponto de deu certo, vamos seguir no trabalho, é um processo, é um progresso que daqui, quem sabe, 2, 3 anos isso consiga acontecer. Eu acho que se a diretoria conseguir surfar na onda, porque ele não só começa a encher estádio, né? Total. Ele começa Ferroviário é o 2º time de todo cearense.
Total. É a maior torcida do estado. Ele vai até a final da Fares Lopes com o Iguatu e por isso garante vaga de novo na Copa do Brasil. Agora em 2024 ele vai jogar de novo o Nacional e isso é muito importante porque é uma renda extra ali que chega, né? A CBF ela tem uma renda. Então acho que se ele conseguir surfar na onda, ele mostrou ele mostrou que ele consegue superar ali a adversidade, né? Porque ele perde o Pulga no começo da temporada, que é um dos grandes destaques do início da temporada do Ferroviário, e ele consegue suprir essa... Ele perde o Eric Pulga quando termina o Nordestão e termina o Cearense. Porque quando o Ceará contrata o Ferroviário, ele é do Atlético, o Ceará contratou junto ao Atlético Cearense, ele estava por empréstimo, e é exatamente isso. Ele espera terminar o contrato com o Pulga, que seria até o final do ano, só que o Ceará fez uma compensação financeira, mas o Ferroviário falou, só libera o pós-Nordeste Cearense. E assim, nessa reta final, o Ferroviário acaba perdendo um pouco o Pulga. Até porque a cabeça dele já estava no Ceará, ele não vinha jogando tão bem, às vezes acabou ficando até no banco. Mas foi um jogador que, de início, surpreendeu bastante. Eu acompanho o Eric Pulga no Atlético Cearense, quando ele sobe com o Atlético da D para C. Ele é um dos principais jogadores. Mas a evolução que ele teve desse ano pro de 2023 é algo absurdo. Porque ele sai do Atlético, ele vai para Campinense, vai para Madureira, ele roda um pouco também no Brasil. Mas quando ele chega no Ferroviário, ele encontra um cara que dá o direcionamento certo, porque o Ciel é goleador e tem muita experiência, sabe muito. O Ciel se desloca, o Ciel corre pelos outros, sabe correr, porque correr todo mundo corre, mas saber correr nem todo mundo. Então acho que ele aprende muito, principalmente com o Ciel, nesse ano de 23 lá no Ferroviário. Massa. A gente vai citar depois outros times aqui do estado, né? O caso, por exemplo, do Iguatu, que ele joga o seu primeiro jogo fora do estado. Zelov. Na Vila Belmiro. Contratação do Zelov. A gente tem outros e é campeão da Fares Lopes também, né? O Iguatu, que eu acho que não, ele tá deixando de ser uma surpresa. Acho que ano passado, quando ele elimina o Ceará. Cada ano já vem se firmando, mostrando. Ele já mostra um pouco. Esse ano incomodou o Ceará também, no Cearense. Deixa de ser um mero patinho feio e começa a realmente se mostrar como um time a ser respeitado. Como a gente começa a falar da Copa do Nordeste, não tem como a gente puxar nosso próximo assunto, que eu acho que é eu acho que é o time mais polêmico do estado na temporada 2023, que é o Ceará. O Ceará tem 2 presidentes, 4 técnicos, 1 título e não sobe na Série A. É um ano com muita coisa e eu queria que a gente conseguisse aqui destrinchar nessa nossa retrospectiva quais são os pontos principais que determinam a temporada dele. Porque, pra mim, o Ceará é uma grande surpresa, negativamente, do meio do semestre pra frente. Porque a gente pega um time que vendeu caríssimo o pentacampeonato pro Ceará, pro Fortaleza, vendeu caríssimo. A gente imaginando que era um time que estava na Série A e outro que estava na Série B. Então, existe uma discrepância ali financeira, mas clássico é clássico. Ele vende caríssimo, ele é campeão da Copa do Nordeste, inclusive eliminando o Fortaleza. E era o baita favorito para levar o título da Série B, não é só lá. Pra mim era o favorito, realmente. Maior folha salarial da Série B. Pra grande parte da imprensa, o Ceará ia arrastar a Série B fácil. E não é isso que acontece. Eu queria que a gente aqui juntos tentasse destrinchar. Como eu falei, né? Ele começa o ano com um presidente e termina o ano com outro. São 4 técnicos que passam. Aí eu queria que a gente entendesse aqui como é que é essa temporada. Pra mim é o time mais polêmico de histórias, assim. A gente tem muita coisa que acontece. Eu acho que a gente pode dividir esse ano do Ceará em 4 partes. E cada parte dessa a gente coloca 2 subpartes. Porque o 2, o 3 e o 4, né? E o 1.2, o 2.3. E assim vai. Isso, virou a BNT aí, praticamente. Porque o Ceará teve 4 treinadores, então nada mais justo que dividir o ano para esses 4 treinadores. Porque o mais interessante, cada treinador pensa de uma forma diferente. Isso parte da montagem de elenco para um treinador que é ofensivo, como iniciou com o Mourinho, e termina com um Mancini que não tem a mesma característica, mas antes passou por um Guto, que faz 1-0 e fecha-se, e passou por um Barroca que quer ter a bola acima de tudo. Então, eu acho que, inicialmente, o Ceará tem um ano ruim, mas se a gente volta para o começo do ano, quando o Ceará começa as contratações, a gente fala, boas contratações. Bons nomes para uma Série B. Bons nomes. Não, ninguém duvidava do potencial do elenco do Ceará. Todo mundo achou que a formação de elenco ali estava eficaz. E ele começa o ponto inicial com o Mourinho na Copa do Nordeste, que é um time que começa mais ou menos,
Tanto é que perde para aquele Ferroviário de 3-1 na estreia do Mourinho. Ele não tinha começado por questões trabalhistas e tudo mais. Mas quando ele começa, é aquela primeira partida daquele 3-1 no PV, detalhe, sem público, porque o Ceará começa sem público, por conta que em 2022, todo aquele negócio com o Cuiabá, invasão de campo, ele começa sem público. Ainda sem público, e isso no... Você acha que só interrompendo aqui, você acha que a temporada 2023 ela começa com 2022 ainda? Parece um pouco isso, né? Que o 2022 estava ali latente. Não só pelo fato dele ter caído, mas o próprio Robson, que ele começa o ano com o Robson, por mais que tivesse uma pressão ali do Robson sair, o Robson de Castro, parece que o Ceará começa ainda em 2022, né? A temporada, mas que não saiu. Tudo muito passa, eu vejo também pelo sentimento. Porque o Ceará ganha um título esse ano, mas antes disso, o último título do Ceará também tinha sido na Copa do Nordeste, só que em 2020. Então, de 20 até 23, são 3 anos sem ganhar nada. Fazendo campanhas mais ou menos e outra de rebaixamento na Série A. Copa do Nordeste cai em semifinal para o CRB, Campeonato Cearense cai em semifinal. Então, o ano de 2022 o Ceará é muito ruim. Foi de uma ponta a outra sem ganhar nada. Na verdade, vem de alguns anos. Conseguiu um título essa temporada, mas já vinha de um tempo sem ganhar nada. Então, o 23 do Ceará é muito ruim porque ainda tem muitos fantasmas, não só de 22, mas de 21, de 20. Então, é um time que acaba tentando se blindar e acaba trazendo muita energia pesada para si mesmo, sem necessidade, eu vejo. Então, o ano de 23 do Ceará começa muito ruim por tudo que o torcedor não teve nos anos anteriores, não teve, porque acho que o maior problema do Ceará, torcedor do Ceará, é muitas vezes deixar o seu para olhar o outro. Então, deixava um pouco o Ceará, por exemplo, em 10º colocado. Quando o Ceará termina em 10º colocado, é a melhor colocação que o Ceará consegue terminar na história da Série A. Mas para eles não estavam satisfeitos, que o Fortaleza estava lá em 4º colocado. Então teve toda Fortaleza, olharam muito para lá e esqueceram para si. Então quando o 23 começa, tudo isso que eles já vinham sentindo aumenta ainda mais, porque tá na Série B, é uma folha reduzida e o Fortaleza fazendo altas contratações, o Ceará trazendo uma galera mais humilde, questão salarial também, de investimento. Então o 23 começa muito ruim para o Ceará pelo ambiente de se importar muito com o outro, de não ganhar muito há bastante tempo. Então, o 23 do Ceará é inicialmente um ambiente terrível. Toda a questão política, problemática e detalhe. Sai um, entra outro. Eram basicamente do mesmo grupo. Então, se eu te falar assim, mudou a presidência? Mudou. Mas eu acho que o jeito de futebol não mudou de 22 para 23. A pegada continuou sendo a mesma, internamente continuou sendo a mesma coisa. Tanto é que o Ceará demite o treinador de um jogo, de uma final para outra. Isso para mim é uma das coisas mais estranhas da temporada. Ele tem um final de 2 jogos. O jogo em casa é com um técnico, o jogo fora. E outra, não apenas um técnico, por exemplo, não tá dando resultado. Não, estava dando resultado. Podia ter seus momentos de incerteza, oscilação, mas faz parte. Mas não apenas troca o trabalho com um estilo de jogo completamente diferente. Do nada. Não, o Ceará ele ganha a maioria dos clássicos aí no começo do O Ceará perde um clássico, que é um dos jogos da final do Cearense, que é o jogo de ida. Jogo de ida. Porque fora isso, ou ele empata, como foi no jogo, ou ele ganhou o jogo da final do Cearense, ou ele ganhou. Que foi o mata-mata Copa do Nordeste, fase de grupo. Parecia um elenco que tinha mais gana, mais vontade de jogar. Pelo menos a impressão que eu tinha assistindo os clássicos é que tinha um time que entendia que ele era um clássico. O ponto do Ceará inicialmente era o Mourinho, aquele estilo sul-americano, que todo mundo já conhece, muita vontade, vibração, raça e tudo mais. Tava dando certo. Só que ele tropeça na Série B, ele perde pro Ituano, ele perde pro Guarani. E não é que ele perdeu, tipo assim, um por acaso. Ele perde pro Ituano de 2-1 na estreia do Cearense, ou perdão, da Série B, fora de casa. Ele toma 1-0 e o Ituano se fecha no segundo tempo inteiro. Não teve vergonha nenhuma. Ele tira o atacante e coloca volante. Foi o segundo tempo inteiro. O Ceará tentando e não dava, e toma um 2-0 no final. Então, não foram partidas que o Ceará jogou bem, como joga contra o Guarani, que aqui perde 3-0. Então, acho que aquilo pesou muito para a demissão do Mourinho. Não concordo. Longe disso. Até porque, se a gente for trazer o recorte,
Para mim, acho que seria o treinador para uma Série B ideal para o Ceará. Concordo, Apesar que faz essa mudança, o Barroca na Série B, ele tem o melhor aproveitamento de todos os treinadores que passaram no Ceará. Mas, enfim, nesse início, o Mourinho ainda... Mas não da temporada, né? O da temporada é o Mourinho, né? Nesse recorte inicial ainda do Mourinho, o Ceará passa muito essa questão de ter força de vontade, de vibração, tanto é que as partidas contra o Fortaleza, aquela semifinal é um jogo mágico de se assistir, porque era o Fortaleza de um lado, o Ceará do outro, e parecia um jogo realmente de Série A, como o Ceará não tivesse caído. Então eram partidas diferentes, o Ceará tratava diferente a partida contra o Fortaleza, mas enfrentava um Sergipe, não era da mesma forma, e assim ao decorrer ia acontecendo. E quando o João Paulo assume, que é o presidente que chega no lugar do Robson, eu encarei como isso, né? Eu encarei como um recado. Basicamente ele deu um recado quando ele tira o Mourinho e coloca o Barroca. Assim, olha, não fui eu que escolhi. Quem escolheu foi o presidente anterior. O meu treinador seria esse, e coloca o Barroca. Porque pra mim não faz sentido eu tirar um treinador do jogo da final. O timing pra mim que é equivocado. Assim, É péssimo. Poderia até porque os jogos da final são quarta-feira. Então o Ceará joga no sábado ou no domingo contra o Guarani, e é exatamente quando o Mourinho cai. Então é um intervalo de menos de uma semana. E ele coloca um treinador, que é o Barroca, que quer todo um estilo diferente, quer toda uma adequação, um tempo. Então não é um treinador que chega, ele vai fazer aqui o arroz com feijão e vai dar certo, que eu tenho certeza. Não, é um treinador que tem toda uma pegada diferente. O calendário é cruel, né? O calendário do futebol brasileiro é muito cruel, porque você tá me falando o Cearense, a Copa do Nordeste e a Série B, o início da Série B, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Mas tempo. nessa essa troca aí, eu vejo muito mais uma questão que não é explicável, talvez por ego. Total. Porque assim, vamos pensar, a gente precisa de uma mudança de jogo, um choque no anímico. Beleza, aí você vai ver a final lá na Ilha do Retiro, foram 18 finalizações do Sport contra acho que umas 6 do Ceará, 8 chutes no gol do Sport contra 1 do Ceará. O 0-1 foi pouco, cara. Da mesma maneira que o Ceará amassou o Sport no Castelão, vice-versa lá na Ilha do Retiro. Então o Barroca se torna campeão na Copa do Nordeste com uma derrota no histórico. É bizarríssimo. Só fiz bizarríssimo. uma partida, uma derrota, 0%. Se o Ceará ganhasse a Copa do Nordeste, não foi pelo Barroca. Foi pelo trabalho que ainda restava do Mourinho. Tanto é que quando termina, jogadores na ligação com o Mourinho, com o auxiliar. Agradecendo, sim. Sim. Muita gente do Ceará gosta muito do Mourinho ainda. Ele foi um treinador que deixou uma boa impressão para os jogadores. Tanto é que quando o Mourinho recebe a medalha, ele posta nas redes sociais e tal. Então, eu acho que o ambiente estava bom. Foi mais essa questão, como tu falou, de ego que chega, olha, agora a presidência mudou e tal, o meu é esse. E eu acho que um dos grandes retratos da temporada do Ceará é o fato de o maior jogador do Ceará na temporada, que foi o Eric, ele sai um pouco com a torcida um pouco desgostosa dele, né? Por conta de ficar pensando que ele tem um contrato com o São Paulo já firmado antes da temporada acabar, mas também ali no momento onde o Ceará já não disputava mais por nada. A Série B é um pouco cruel também por conta disso, né? Comparativo com a Série A, até as últimas rodadas, até a última rodada você ainda está disputando ali por alguma coisa. Uma vaga na Sula, direto na Libertadores, ou rebaixamento e tal. Ali na Série B, se você não está no pelotão de cima nem no de baixo, acontece com o Ceará, que rodadas de antecedência ele não tinha mais o que fazer. Na Série B, do 5º ao 16º, é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Você pode pensar, a gente fez uma Série B mais digna, ir pro torcedor e para acalmar o ânimo, realmente vale. Mas numa questão de desempenho do ano, de resultado no ano, do 5º ao 16º é a mesma coisa. É a permanência, acaba sendo uma falha. Porque todo mundo sonha em disputar a Série A. E com o Ceará, com tanto investimento, com dinheiro inclusive que recebe adiantado da Forte Futebol, e não consegue isso, pode perguntar para qualquer pessoa do Ceará, olha, você perde o Trio do Nordeste, mas você consegue o acesso, você troca? Tenho certeza que 100% fala que sim. Com certeza, porque jogar a Série A, além de todo o poderio aquisitivo, é você ter a oportunidade de disputar uma competição internacional, sim, de você jogar com os grandes times do país. Eu queria... A questão de investimento, de renda, tudo muda. Eu queria entender ali aonde
você acha, falando da Série B, né? Aonde você acha que ele desandou? Porque a gente tem 4 técnicos, né? O Wagner Mancini, quando ele já entra ali com chances muito poucas. É mais um preparativo Mas já ainda, para 2024. Mas ainda, quando ele chega, ainda tem uma certa esperança. Até ainda porque ele chega ganhando. 2 partidas seguidas e tudo mais. Mas acho que o ano do Ceará, a temporada inicial, muita gente usa a palavra decepcionante. É decepcionante, mas acima de tudo eu vejo uma temporada muito enganosa para o próprio torcedor. Porque ele começa bem, é campeão da Copa do Nordeste, toda aquela esperança, aquela expectativa, e aos poucos tu vai vendo que aquilo não deu liga. Aquilo basicamente foi... Eu entendo que seja enganosa, mas é porque é o seguinte, eu fico olhando. A imprensa como um todo, quando o Ceará faz a formação, a imprensa como um todo, ela diz que o elenco tá massa. Diz, galera, elenco aí pra sobrar na Série B. E como você falou, tipo, na Copa do Nordeste, ele é campeão e no Cearense ele não é campeão por um detalhe. É clássico, é clássico. O gol do Caleb, ele acontece no final da partida. E o Ceará começa o segundo jogo da final, inclusive avassalador. Aí tem a infelicidade ali do Ceará, foi aquele pênalti ali no final do jogo. Eu sei que a gente vai daqui a pouco falar de Fortaleza e os assuntos acabam se entrelaçando, né? Pelo menos nesse começo da temporada. Mas ele vendeu caríssimo o título do Cearense. Podia ter feito o Papa Penta, que a galera chama, né? Eu entendo que ela é enganosa, mas parece acontecer um desvio de rota, assim, em algum momento. Eu fico tentando, quando eu fico pensando numa retrospectiva, que é a nossa tarefa aqui hoje, pensar qual foi o ponto que disse, não, ali tudo deu... Eu consigo enxergar um jogo. Pronto, era isso. Essa é a minha grande curiosidade. Chave, né? Onde é que a parada deu ruim? Qual foi o momento que você disse, não, ali desandou o negócio? Tombense e Ceará, fora de casa. Guto Ferreira no comando, o Ceará vence por 2-0, com 2 gols em 15 minutos. Final da partida, 2-2. Eu acho que ali é o retrato do jogamos a toalha, não importa o que iremos fazer. Tanto é que é o jogo que acaba na demissão do Guto. E aquela partida. Porque o Ceará vencia por 2-0. Não lembro de quem foram os gols, eu lembro que teve um do Barleta. Se eu não me engano é Barleta e Eric que marcam. Eu sei que o jogo totalmente na mão do Ceará. E no segundo tempo, assim que começa o segundo tempo, o Guto tira o Barleta, que via sendo um dos principais jogadores do Ceará naquela parte da temporada, e coloca um volante, se eu não me engano, o Richardson. Ou é o Zé Ricardo, algo assim. Enfim, recua o time e detalhe, a Tombense brigando, era vice-lanterna, brigando para não cair e tudo mais. E o jogo termina 2-2. Eu acho que é ali onde o Ceará assinou o atestado de incompetência, que não briga mais para subir de jeito nenhum. Não importa se as rodadas vão dar tudo certo, mas enquanto eu depender de mim mesmo, eu não vou conseguir. É porque tinha um momento que mesmo o Ceará perdendo, os resultados ajudavam. Ele sempre ficava muito próximo do G4. Eu acho que ali é o ponto principal. Mas a gente tem que falar também de como o Ceará inicia. Ele inicia sem torcida. Eu entendo que pra tu vir de uma série para outra é complicado. Jogar na Copa do Nordeste, como o Ceará conseguiu efeito suspensivo ali durante um tempo, e jogar com torcida foi muito bom para o Ceará. Então, ele chega na Série B sem torcida. Então, acho que é um dos pontos que também atrapalham muito esse início do Ceará. Claro que isso não é garantia que vai vencer jogo, mas era algo que já estavam acostumados, toda aquela animação. E eu acho que também um ponto do Ceará entrar como grande favorito atrapalhou bastante. Não que os caras achassem que, vamos de qualquer jeito, resolver em qualquer momento, de PA, de salto alto. Não acho que seja isso. Mas eu acho que o excesso de confiança, por toda essa repercussão que teve em cima do Ceará, pode ter sim atrapalhado a temporada de 23 na Série B. Não sei se vocês concordam. É porque é muito complicado, cara, porque uma coisa já é péssimo, não conseguiu subir. Mas o Ceará, me corrija se eu estiver enganado, em nenhum momento ocupa uma posição do G4. Correto. Muito pelo contrário, no início, tudo bem, Copa do Nordeste, tem momentos de instabilidade, começa no Z4 e aí sim começa a crescer na tabela. Série B, pra mim, é muito mais sobre estabilidade. Total. Porque nenhum dos times vão ter uma qualidade perfeita. Não vai ter um Palmeiras que vai dar uma arrancada imensa, por exemplo, como na Série A. Tem que ter um grupo que acredita no projeto. Exatamente. Tanto e saber é que no momento tempestades virão e vocês passaram por isso. Teve times que brigou por acesso que não tem um grande elenco. Isso. O próprio
Novo Horizontino, que quase subiu, E tem o história de Vila superação, Nova, que né? O quase Juventude subiu. que tava no Z4 e ele... Ali chama-se acreditar no projeto, porque eles trazem o Caprini, que vem do Água Santa fazendo um trabalho genial. Ele chega no Juventude tinha perdido as 6 primeiras rodadas, e ele foi o primeiro time a conseguir subir, tendo perdido as 6 primeiras. Falar do Z4, Fantástico. inclusive, tem um momento na temporada que o Z4 é mais falado do que o G4, né? Tem um momento do O Ceará termina a temporada Exato. mais próximo do Z do que do G. Pois é, que tem uma hora que o pessoal fica, não, agora a gente tem que fazer a conta mágica pra... Sabe qual é o mais engraçado? Fazendo uma comparação, daqui a pouco a gente vai falar de Fortaleza, mas se a gente compara o ano do Fortaleza com o do Ceará, é muito mais mágico. Mas comparando o primeiro turno de cada um, o Ceará teve um aproveitamento melhor que o Fortaleza. Sim. Isso chega a ser inimaginável pelo absurdo que foi a Série B pro Ceará. Pois é, o lance de confronto direto já escancara isso. Sim. O confronto direto do Fortaleza com o Ceará ele sai superior. Inclusive no jogo da final, o primeiro tempo do Ceará é avassalador. Ele tem encontrado aquele pênalti ali que o Lucero O Moisés dribla pra trás, acaba levando o pênalti e o Lucero... converte. Assim. Ali no finalzinho do jogo ali é um achado que traz de novo o Fortaleza. Se não tivesse aquele pênalti, Sim. poderia estar contando uma outra história até da própria temporada. Porque Total. você imagina o O Ceará ânimo ganhando, muda, né? ganhando Sim, novamente o sim. estadual em cima do maior rival. E ainda, levando a Copa do Nordeste. impedindo o Penta, Porque se que é o maior motivo de orgulho pro Ceará. É campeão, eu acho muito difícil o técnico ter saído, por exemplo. A gente estaria contando uma outra história, mas é Sim. um baita efeito borboleta, né? A gente vai falar dos IC. Os grandes ICs, E né? daqui a pouco, né, a gente vai falar do Fortaleza, a gente vai falar de um grande IC, que é o IC Grandíssimo. o fantasma que vai perturbar todo o tricolor. Ei, Eu acho que antes da gente passar aí pro Fortaleza, eu queria dar nossa última palavra aqui do Ceará. Queria perguntar pra vocês quem se salva, qual é dessa temporada, assim, um nome que você acha que se destaca, quem você acha que o Ceará pode olhar para o próximo ano, porque o Wagner Mancini ele termina a temporada ali fazendo teste, não tem Sim. mais o que fazer ali em relação ao É objetivo. um preparativo pra 24. E ele tem um luxo, né? Então uma pré-temporada que começa em 2023, olhando Nossa. o copo meio cheio, né? Ele começa a pré-temporada ainda. Mas tendo em vista o copo meio vazio, o Ceará na reta final, ele ganha de adversários diretos de briga de G4 quando mais nada valia. Sim. Inclusive Ele ganha do Sport, Ele determina o ele final ganha ali do da Mirassol, temporada, né? ele ganha desse pessoal. E então, tendo em vista o próximo ano, como tu falou, o Mancini faz essa reta final, eu, principalmente na reta final, quando eu acompanhava os jogos do Ceará, eu finalmente vi o Eric Puga do Ferroviário jogando no Ceará. Porque antes disso a gente não conseguia ver. Ele tinha até pouca minutagem, inclusive, né? Mas vamos ser justos, quando ele entrava, ele não entrava bem. Quando o jogador não tem minutagem, não é por acaso. Não é. Eu acho que é tudo em vista do que ele faz e o que ele deixa de fazer que dá minutagem a ele. Então o Puga ter nessa reta final essa minutagem foi muito interessante, porque deu mais confiança, deu mais personalidade, e ele termina a reta final como um protagonista do Ceará. Tanto é que o Eric tem saído antes, o Barleta tá machucado e ninguém lembra deles dois. Toda a expectativa e esperança entre aspas, porque não valia mais nada, né? Era em cima do Eric Puga. Eu acho que ele termina o 23 grande para 24 internamente ali no elenco do Ceará. Vai depender muito de montagem de elenco, quem vai, quem sai, mas 23 ele termina muito bem. Muito, muito bem. Então você é um nome ali pra ficar de olho aí na próxima temporada. Total, se ele conseguir manter, né? Porque, tendo em vista como ele foi a temporada toda e deu certo, engrenou no final, vai depender muito como ele vai começar também. Vamos agora falar do Fortaleza, que eu acho que ele não tem um ano tão polêmico como o Ceará, né? Nem um Ele pouco. começa e termina com o mesmo técnico. Eu acho Mesmo que ele presidente. Ele não começa Ele não termina com o presidente. CEO aí, Ele né? vai pra lá, ele vai pra lá. Mas o Fortaleza ele tem um ano extremamente movimentado. Sim. Ele começa o ano pentacampeão, é eliminado na Copa do Nordeste pelo Ceará, é eliminado na fase pré da Liberta, cai de paraquedas no grupo da Sula, faz a boa campanha, vai até a final, e isso faz com que o Brasileirão fique um pouco de lado, e aí tem aquele sufoco ali no final que nenhum torcedor imaginava. E eu acho que, antes da gente falar de campo, eu acho que uma coisa que pode ter, isso é uma teoria minha, que pode ter ali tomado um pouco ali o tempo e a energia ali da diretoria, é que paralelo a isso tudo,
Fortaleza estava passando por um grande processo de reformulação. Total. O Fortaleza ele vira SAF, o Marcelo Paes ele começa presidente em 2023, mas não termina. O presidente agora é o Alex Santiago. O Marcelo Paes ele é CEO agora da SAF. E eu acho que ele vive um processo de reformulação que eu acho que ele também vai revelar em 2024. Então, a gente está falando de campo, mas antes de falar de campo, eu queria falar disso, né? Que ele faz eu acho um projeto que, se acontecer do jeito que a teoria está mostrando, ele pode gerir Não, se for como está no papel, é genial. Porque É muito bom. Ele melhora a possibilidade de crédito na praça e ele parece mostrar ali uma possibilidade do Fortaleza conseguir continuar competindo com os grandes. Sim. Porque os grandes eles têm um investimento muito grande. Vê um time como o Flamengo que consegue monetizar o país inteiro, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. E o Fortaleza ele tem um grande desafio ali. Eu acho que com a SAF é uma saída para ele conseguir. E é uma SAF com um formato diferente. Não é muito uma SAF. única. Eu acho que é a melhor SAF que pode se ter no Brasil. Alemão, se o Vitória estiver assistindo, assim, com todo respeito, mas não é uma parada tipo a Fatal Model que tá querendo ali pegar ali, ó. Ele não tem um comprador. Ah, Jesus. SAF no qual É o time da furança. A SAF no qual o Fortaleza é o proprietário. Né? É muito parecido com o modelo alemão. Inclusive, foi muito estudado em relação a isso, com o modelo alemão. Basicamente, a associação é o famoso 50+1, ou seja, em nenhum momento vamos perder o controle. Inclusive, dentro da cultura alemã, isso é muito motivo de orgulho a partir disso. A SAF chega aqui como mecanismo e é muito utilizado para salvar clubes que estavam se afogando. É o caso do Cruzeiro, com mais de 1 bilhão de dívida. É o caso do Botafogo, também com mais de 1 bilhão de dívida. O Vasco, que não chegou a 1 bilhão, mas estava no caminho também, acabando para 777. O Bahia tinha suas dívidas, mas era mais controlável. É muito mais uma grande oportunidade que vem com o Grupo City. E também tem outras SAFs por aí vai, né? O América Mineiro, por exemplo, também é SAF, mas não vendeu para ninguém. Coritiba também é SAF, salvo engano, mas utiliza do nome de SAF para conseguir crédito no banco, para conseguir um empréstimo de 30 milhões. 30 milhões muito mal gastos, porque acabaram caindo no final do ano. Então são muitos modelos. Eu acho que o modelo de SAF de Fortaleza é muito consciente, justamente porque pensa em ser dono de si. Vem a SAF muito mais como um mecanismo para angariar mais fundos. Não tem desespero para precisar de um grande salvador por aí. É um clube muito estável, com dívidas muito saneadas. Pode-se falar agora que é um clube de Série A, 6º ano seguido na Série A, isso é para poucos, especialmente no Nordeste. Nenhum. Era pra nenhum, né? Pra nenhum. Pois é, e muito acima disso, cara, é um clube muito pacífico, politicamente falando. Não existem brigas internas que acabam afundando o clube, como é o caso do Santa Cruz, que todo mundo quer um pedaço e acaba acabando com a torcida, acabando com o clube. É um clube muito pacificado. Todo mundo trabalha em si, em prol do clube, e é um clube muito profissionalizado. Acaba sendo o grande modelo de gestão para qualquer clube do Nordeste nesse momento. Então é isso, vamos ver agora como é que vai ser. O que eu acho que é o ponto principal do Fortaleza é que eles entendem que o dono do time é a torcida. Porque, é um grande patrimônio. Exatamente, o pai está como CEO, mas ele, acima de tudo, ele é torcedor. Ele não vê o Fortaleza como um negócio, que é o que acontece em muitas SAFs. Por exemplo, uma SAF que tá dando certo é o Bragantino, mas trata como empresa e não como time de fato. Porque a ideia do Bragantino é o quê? Trazer pessoas jovens e vender por um valor maior. Porque é da cadeia do Red Bull, né? A equipe da Red Bull faz isso em todas as outras franquias. Na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos. Então, sempre é assim. O Fortaleza entende que isso é uma forma de melhorar o que já está bom. Mas não vai perder o controle, como é exatamente o modelo que o Fortaleza quer implementar nessa SAF. Eu acho que o ponto principal é esse. É entender que o Fortaleza tem dono e o dono é a torcida. O Marcelo Paes vai passar, vai vir outros, como já teve outros anteriormente. Mas a torcida fica, independente.